Fala galera, aqui quem fala é o Raito Yagami. Eu não tô legal, eu tô passando mal, tô com raiva, tô com o coração acelerado, tomei um monte de Ritalina, porque eu tô muito chateado com o mundo. O mundo tá esquecendo que Jesus fala, tenho que me acalmar. Eu vou morrer, sério. As pessoas estão com muita pressão sobre as pessoas que não são cristãs, as pessoas que são budistas, que não aceitam, que não acham que tem que aceitar o Espírito Santo para ser salvo. As pessoas têm que ser boas de coração. Deus vai olhar para o coração das pessoas. Não vai olhar para o pecado das pessoas. Caralho, para de ter essa noção. Se vocês. Outra coisa que tá errada. Eu quero falar. Sério, eu tô puto com você. Eu tô puto com a humanidade. Eu tô puto. Parece que a humanidade. Parece que eu tenho um sonho de salvar o mundo. Desde criança eu tinha um sonho. Mas depois, quando eu descobri que o anticristo ia ser o falso Messias, eu comecei a duvidar de mim mesmo. Porque eu achei que tinha que ser perfeito. A gente não tem que ser perfeito. Ninguém é perfeito. Nem Jesus Cristo é perfeito. Falo mesmo. Jesus Cristo não vai votar. É a pior mentira do século. Isso é uma coisa pro ser humano temer o fim. O ser humano pode temer o fim das coisas. As coisas têm um fim. Porra. O único que entendeu isso foi Buda. Até a porra de Deus, do Deus do Criador, do cosmos, ele tem ego. Por isso que eu acho que Satanás rebelou. Satanás tem uma razão. Ele tem uma razão, Satanás. Porque Satanás foi o primeiro que pensou como a si próprio. Tipo, existe a maldade e a bondade, cara. A bondade e a maldade, ela vem do mesmo Deus. Deus cria a maldade e a bondade. Ele é a origem de tudo. Da bondade e da maldade. Por isso que o satanismo ele cria umas devaneios, umas coisas muito erradas. Ah, Belial é o diabo. Satanás é o diabo. É a personificação do mal. Tá tudo errado. Satanás não é totalmente ruim. Ele tem um ponto de vista dele. Ele discorda de Deus. Ou seja, nós estamos. Só os Budas foram seres conscientes. Foram seres inteligentes. Se eu morrer aqui, vai ser uma coisa boa, porque eu não tô com mais medo da morte. Só tô falando aqui que eu tô coração acelerado pra apavorar vocês. E eu tô ficando puto. Mas não tô com medo da morte. Eu tomei um monte de comprimido assim porque eu não tô com mais medo da morte. A morte vai acontecer. O fim dos tempos vai acontecer. E essas pessoas estão acreditando mais no fim dos tempos do que o triunfo do bem sobre o mal. Você só vai combater o anticristo com amor. Você não vai combater o anticristo com mais ódio. Se as pessoas criarem ódio contra os demônios, olha que absurdo. Belial é um ser sem Deus. Ele falou que é um ser inútil. Eles tratam os demônios como seres diabólicos, seres que representam a maldade. Mas é mentira. Nossa, tô passando mal. As pessoas não me valorizam na Terra. Eu tenho uma visão muito pacifista. Eu acho que eu tenho que ter uma visão mais dura. As pessoas têm que defender a verdade delas. Deus não é um ditador, caralho. Não existe um criador. A questão de existir um criador é mentira. É mentira. É uma concepção errada. Sempre existiu. Cara, sempre existiu. Nunca existiu um começo. Não existiu um começo. Um começo. Tipo, Deus acha que o começo dele é o começo da criação. Deus também tá no ciclo de Sansara. Não foi Deus o princípio de tudo. Talvez Deus criou o tempo, mas existem outros deuses, sabe? Outras coisas, outro cosmos. Não existe só o nosso cosmos. Deus vai morrer também. Mas Deus vai ser o último a morrer. Porque ele tem muito tempo de vida. Porque ele foi uma pessoa boa, diferente de nós, né? Porque eu acho que ele tem... Eu não sei como ele consegue aguentar a ira.
que, que eu acho que só um Buda não tem ira. Até Deus tem a ira. Mas por quê? Tipo, como o Criador tem ira? Como um Criador que falou que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é um ser que também está no Sansara. Ele é um ser que... Ai, tô passando mal. Ele é um ser que também sente. Ele não é um ser totalmente iluminado, que saiu do Sansara. Por isso que o Buda é respeitado até pelos deuses. Porque um Buda é mais que um deus. As pessoas acham que é blasfêmia isso, né? Buda merece muito mais mérito que Jesus estão desmerecendo as verdades que o Buda falou. Estão desmerecendo as religiões. Os cristãos, eles estão criando a própria armadilha. Todo mundo está contra eles, sabe por quê? Porque eles não estão pregando o amor de Cristo. O mundo está na maldade, o mundo, ele usa o satanismo como pressuposto para fazer a maldade, para falar que Satanás é a maldade, mas Satanás não é a maldade, é tudo uma mentira. Satanás só tem um ponto de vista, ele tem um outro ponto de vista. Ele não foi o pai da mentira. Sei lá, é a Bíblia tá tudo errado, tá tudo errado. Não existe um ser que criou a mentira. Quem criou a mentira foi vocês, seres humanos, seus filhos da puta. Vocês que mentem pra caralho se culpam o demônio. Nós nunca olhamos para os nossos erros. O budismo ele fala, não mentem, seus merdas. Não mentem, não omitem. Caralho. Que absurdo. Eu tô ficando puto. Eu não sei como o Buda consegue tolerar. Buda é uma pessoa... Os Budas... poucas pessoas vão compreender os Budas. Porque os Budas são pessoas que estão além do seu tempo. Eu acho que eu tô virando fanático. Eu tô sendo mais presa a fanatismo, sabe? Ah, tem que aceitar o Espírito Santo pra ser salvo. Ah, e tem que ser assim, assim, assado. Cara, você não vai ser salvo, cara. A Terra vai acabar, não vai existir arrebatamento nenhum. E se existir um arrebatamento, sabe o que acho que vai acontecer? Deus vai ceifar as vidas das pessoas que têm coração bom. Ou as pessoas vão se matar. Igual eu tentei fazer. Porque eu acho que eu sou uma pessoa boa, mas eu sou uma pessoa que me culpa. Eu fui me culpando. Por causa que o mundo tem que ser perfeito. Você tem que ser perfeito. Aí eles acham que um humano, que foi Jesus Cristo não foi perfeito. Ele lutou contra o diabo. O que é o diabo? O que significa o diabo? O diabo não significa o mal, não significa as coisas. O diabo significa nosso ego. Seus burros. Desculpa, eu fico puto. Eu fiquei puto hoje porque eu não tô entendendo mais o Brasil. Como tá funcionando a mente das pessoas. O mundo tá merecendo o anticristo. Tá merecendo. Ele tá merecendo o anticristo. Ele tá cultuando ódio. Eu tô começando a criar uma mentalidade de que o mundo merece mais a destruição do que a salvação. Vocês estão transformando um cara que é bom num cara mal. Porque todo mundo tem que ser perfeito. Você tem que ser dono da verdade. E falou na Bíblia. Eu não acredito que Jesus Cristo é totalmente do bem. Ele é a bondade pura. Ele também tem a maldade. Eu não acredito que Jesus Cristo é filho de Deus. Jesus Cristo nunca disse que ele é algo místico. O islamismo ele fala disso. Que Jesus nunca falou que ele é um ser. E se ele falou, ele tinha a mesma coisa que eu, o complexo de Cavaleiro Branco. Ele queria salvar todo mundo, menos ele. Tipo, percebe, ele salvou todo mundo, todo mundo. Ele sofreu pra salvar a gente. É tipo uma história emocional, é uma história mais, tipo, Buda não falou que Cristo vai voltar,
e que, sabe, ele não falou, ele falou só as coisas necessárias para nós se livrar do sofrimento. Nós não pode né, sabe? Nossa, tô passando mal. Tenho que respirar. Nós está pensando que Jesus Cristo que vai salvar a terra. Jesus Cristo não vai salvar a terra. Quem vai salvar a terra é a bondade. É o bom senso. Talvez é o bom senso que está falando aqui. Talvez Deus ficou bravo com o mundo. Deus, quando fala ira de Deus, é porque até Deus fica bravo. Até Deus fica bravo. Ele não é um ser perfeito, nem Deus é perfeito. Deus, eu acho que ele não gosta de ser perfeito, de ter a imagem de ser perfeito. Eu acho que ele também é imperfeito, cara. Porque as pessoas têm uma visão muito errada de Deus. As pessoas cultivam a maldade, a bondade. As pessoas que criam a maldade e a bondade. As pessoas não entendem que não existe um início. Nunca existiu um início. E nunca vai existir um fim. São coisas criadas pela mente humana. Não existe o nada, não existe o caos. O caos pode ser uma teoria, tem uma teoria boa de como surgiu o cosmos. Sabe, não existia um criador, sabe? Porra, para com essa mentalidade, sabe? É o pai cósmico. E sempre é pai, né? Não fala mãe cósmica, né? Porque tem na oração lá de Jesus, ele fala pai e mãe cósmica. O ser humano é muito machista. Ele tem sempre a visão de que é Deus, é homem Deus. Porra, caralho, acorda. Acorda, ser humano. Se você não mudar, Jesus Cristo não vai fazer nada. Jesus Cristo falou que as pessoas que vão ver o reino do céu, não é que as pessoas acham que é eterno, o inferno é eterno. Não é eterno, caralho. Nada é eterno, seus burros. Nem o sofrimento é eterno. Satanás não tem a culpa não é toda de Satanás. Satanás é um ser que talvez é um ser que age para Deus fazer a justiça através. Ele é um princípio. Quando existe muita maldade no cosmos, é tipo, a gente cria maldade. A gente cria maldade e nós culpa o diabo. Cara, a gente que tá dando alimento para o diabo, não Satanás. Satanás é um ser mais injustiçado do que culpado. Ele não é o ser pai da mentira. Eu não acredito que ele é o pai da mentira. Eu acredito que ele é uma invenção. Eu acredito que é tudo uma invenção da igreja. Satanás não é o diabo. O diabo é uma energia negativa. É um aspecto. Deus é mau e bom. No judaísmo fala isso. Cara, se eu morrer aqui do ataque ao coração, pelo menos eu vou morrer com razão. Eu vou morrer com razão. Eu vou morrer puto com a terra, porque Deus deve estar puto com a terra. Deus vai eu acho que permitir umas coisas horrorosas. Ele vai permitir que o Belial, eu não conto essas coisas aqui, né? O Belial vai entrar, vai reencarnar, os demônios também morrem, seus burros. Nada é imortal na criação. A imortalidade, a morte não é uma coisa, caralho, que nós tem que vencer. A morte não precisa ser vencida. Ela tem que ser compreendida. Ela é uma coisa natural, seus burros. O budismo é o único... Cara, eu tô ficando puto. É a única coisa que fala que tem que aceitar a morte. Cara, é uma natureza. Nem Deus aceita a morte. Caralho. Deus tá errado. Desculpa, mas Deus tá errado. Deus acha que ele também... Ele fala que é o alfa e o ômega. Ou seja, ele também tem um fim. Caralho, sabe? As pessoas estão sem noção, né? Estão começando a ficar sem noção. Ai, tô perdendo... Porque no budismo,
tá tendo uma pressão muito grande sobre os budistas. Se muitos budistas estão largando a verdade do caminho do meio, nossa, estou passando mal, para seguir o cristianismo. Sabe, por maldade. A igreja católica é muito má. A igreja católica criou esse temor do diabo, diabo, diabo. Cara, eles criam. Pra mim, o diabo é mais uma forma, uma egrégora. É uma egrégora, o diabo. O diabo é a sombra de Deus, digamos assim. Deus tem duas formas. Ele é a origem da maldade e da bondade. Sabe? Para existir a bondade, tem que existir a maldade, cara. Não cria devaneios. Que, sei lá, o satanismo. Eu tô puto, eu tô puto. Eu não tô. Eu tô minha cabeça tá quebrando. Parece que eu tenho que aceitar todas as verdades. Eu não posso ter uma verdade. As pessoas não podem ter uma verdade hoje em dia. As pessoas não podem ter uma religião. E sabe uma coisa absurda? Eu vou falar pra você quem são a merda dos 3 deuses bíblicos. Vocês tanto idolatram, seus burros. Eram 3 reis. Eles não. Deus não é eterno, seus burros. Nada é eterno. O que é eterno é essa merda de ciclo de Sansara que se fica reencarnando. Reencarnando eternamente, com dor, insatisfação, não aceitando que a vida é sofrimento. É uma marca da. Não vai acabar a morte, cara. Jesus Cristo não vai acabar com a morte. A morte vai morrer. Não faz sentido. Não existe personificação da morte. Namuzi não existe. Eu tô começando a não acreditar. Namuzi não é um ser que existe. E personificação, seus burros, personificação é diferente de um ser que tem consciência, que sente dor. É um ser que não tá no ciclo de Sansara, é uma personificação, seus analfabetos. A morte, ela não é o diabo. Eu tô confundindo as coisas. E o diabo, ele não fez a morte, caralho. A morte é uma coisa da existência, cara. Você tem que aceitar a morte. Nada é eterno, cara. Nós culpamos o diabo por tudo. Porra, para. O diabo, ele conheceu o pecado, aí ele teve a morte. Aí a morte foi pra, sei lá, acabar com a criação de Deus. Deus tem o sofrimento, sabe? Deus, ele sabe que a criação dele, um dia ele vai parar de existir. Tudo é impermanente, caralho. Ou seja, o final dos tempos não tá nem próximo. Nós acha que a Terra é muito importante. Nós estamos num cosmos muito grande. E pode existir coisas além do cosmos. Outros deuses. Eu acho que Deus tem um ego gigante. Ele culpa Satanás, ele fala que Satanás é o ego, mas ele tem um ego maior ainda. E eles cultivam o ego de Deus. Porque Deus também tem ego, cara. Você acha que Deus não tem ego? Deus é, sei lá, perfeito? Pare com essa ideia errada de Deus. Deus, cara, se torna o que as pessoas falam deles. Se Deus se tornar um Deus ditador, que as pessoas estão se tornando, ele é um Deus ditador, não estão falando que Deus é a essência do mal e da bondade. Ou seja, quando Jesus fala Pai, eu acho que Jesus tem transtorno. Ele é um ser com transtorno mental que a humanidade idolatrou como um Deus. Idolatrou como sendo o Salvador. Porque a sociedade gosta de ter um Salvador. Tipo, vai salvar vocês do fim dos tempos. Caralho, nada vai salvar a gente, cara. Nada vai salvar a gente do fim da Terra. Nós vai ficar aqui. Caralho, o ser humano é muito burro. É muito burro. Jesus Cristo tinha que vir pra Terra, tipo, tem a velocidade da luz. Ele é a luz do universo, né? Digamos assim.
Mas isso é uma mentira. Isso é um mito. É um mito. São pessoas que têm transtorno bipolar. Elas falam que é a luz do mundo. Eles têm esses delírios. Jesus era apenas uma pessoa boa, caralho. Ele nem se sabe se foi ele crucificado mesmo. Ele foi, eu acho que empalado. Mas não pode falar essas coisas, né? Porque a igreja condena. Eu acho que o anticristo ele vai ser cristão. Que os cristãos estão com julgamento, estão julgando. Os pessoal, se eles soubessem quem era o anticristo, eles iam condenar ou tentar salvar ele? Porque ele também é um ser que merece o amor. Caralho, todos os seres que têm sensações, sentimentos, que sentem dor, até os demônios sentem dor, caralho. Vamos ter amor. Nós não tá tendo mais amor aos seres vivos. No budismo é o único... Eu tô nem aí se eu morrer. Eu vou ficar falando rápido mesmo. Eu não tô com medo da morte. Eu não tenho medo de anticristo. Eu não tenho medo dessas coisas, porque eu sei que eles são seres que estão com total razão. Eu seria a favor do anticristo, cara. Sério, eu seria a favor. Não ia concordar com as maldades que ele ia fazer, perseguição dos cristãos, eu ia discordar. Mas, cara, eu ia ser uma pessoa que ia ajudar o anticristo a pensar nas coisas. O anticristo é um homem, é o Belial, é a reencarnação do mal, sabe? Ele é um demônio que vai encarnar em uma pessoa. E as pessoas interpretam ele como sendo a maldade. Mas ele não é a maldade, Belial. Belial não é maldade, caralho. Ele é um ser criado por Deus que merece o amor. Que foi enganado apenas por uma mentira que os cristãos ficam contando toda hora. O Satanás não caiu do céu, o Satanás não existe. Para mim é tudo uma ilusão dos seres humanos. Para mim eles tentam culpar uma coisa que eles nem sabem o que é. É uma coisa que eles só têm medo, eles não sabem o que é. Eu tô tentando aqui explicar a maldade, tô tentando explicar por que a maldade existe. Mas eu tô ficando tão puto que eu acho que a maldade é criada pelo ser humano e esses filhos da puta, nós mesmos, nós tentamos culpar os outros seres. Nós culpamos o nosso ego, que é a gente próprio, nós culpamos a gente próprio, mas nós bota culpa no ego, né? É legal. Porra! Caralho, como o ser humano é imperfeito, sabe? Talvez nós precisemos de Jesus Cristo, sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o ser que perdoou. É um ser que perdoa. É um ser enviado por Deus. Acho que não é filho de Deus, sabe, um ser enviado por Deus. É uma pessoa boa. Que não foi um Buda. Que talvez ele esteja perto de alcançar um estado de... E ele estudou, ele aprendeu, sabe, o budismo. Muita coisa, o Dharma, poucos cristãos sabem, mas vem do hinduísmo, o Dharma que ele prega. Jesus. Desculpa, eu tô nervoso. Tô com o coração batendo muito rápido. Mas se eu morrer, eu tô nem aí, sabe? Parece que esse mundo não merece. Não merece a bondade que eu tô mostrando. Eu tô tentando ser cristão. Porque eu tô com medo do fim dos tempos. E um budista, ele não tem que ter medo do fim de nada, caralho. Ele tem que enfrentar a morte. Um budista de verdade tem que enfrentar a morte. Talvez Satanás tá certo, tá coberto de razão. Talvez Deus tenha muita ego. Ele tem a ego também, obviamente ele tem ego, mas ele tem razão, Deus também tem ego. Porque Deus não venceu a si mesmo. Se ele sente ira, ele sabe. Ele não se tornou um ser iluminado. Ele não escapou do ciclo de Sansara. Ele não se tornou um ser totalmente iluminado. Isso não é blasfemia. Um Buda, ele sai, sabe, ele não tem essa visão de eternalismo, ele é eterno. Falar que as coisas são eternas é algo egocêntrico. Deus não sabe.
As pessoas têm uma concepção muito errada de Deus. Deus, que o Deus criador não existe, é uma concepção errada. As coisas são como são. Nunca teve um começo e nunca vai ter um fim. Existiam coisas antes da criação do cosmos. Tinham coisas antes. O multiverso. A ciência. A pessoa tá esquecendo a ciência, porra. Ai, cara, se eu infartar aqui, eu vou infartar com razão, pelo menos. Porque eu tô cansado de reprimir essa maldade, essa raiva que eu tô tendo. Que as pessoas estão criando essa raiva pelos cristãos. Então, até eu que sou budista, tô ficando com raiva dos cristãos. Porque eles estão julgando as pessoas. Eles acham que eles querem que as pessoas sejam perfeitas. E eles não são perfeitos, caralho. Nem Jesus é perfeito, porra. Acho que Jesus, a coisa que ele não gosta de ouvir é que ele é perfeito. Jesus não gosta de adoração, eu acho. Buda foi o único que foi contra a adoração. As pessoas não podem ter mais a verdade. Eu respeito a tua verdade. Você acredita que Jesus Cristo vai voltar? Eu respeito. Mas as pessoas não estão respeitando mais o outro ponto de vista. Sabe? Vamos parar com ódio, sabe? Vamos parar com essa coisa de Lula, Bolsonaro, foda-se, caralho, são dos seres humanos, são seres que precisam de amor, de Deus, sabe? Não amor de Deus, mas caralho, amor da gente. Deus eu acho que nem existe, sabe? Deus nem existe. Eu, tu sabe, tô uma descrença de Deus. Eu acho que existem vários seres que se consideram Deus, mas estão apegados ainda com amor, sabe? Então, sabe, são seres que também sofrem. Deuses sofrem. Ai, caralho, se eu morrer, eu vou morrer iluminado. Eu vou morrer não querendo, sei lá, ser um Defa, que ficar no céu. Eu quero só desaparecer. Eu quero parar de existir. Isso é meio que errado, porque é niilismo. Tipo, você não vai parar de existir. O seu corpo, né, vai ter energia, a sua energia vai sair. A energia, a única coisa que é eterna no universo é energia, caralho. A energia sempre existiu. Aí, sabe, surgiu do caos o universo. O satanismo, ele tá certo, o satanismo. Ai, caralho, As pessoas estão julgando as pessoas, elas acham que todos os satanistas são ruins. Obviamente, tem satanistas que usam a maldade. Mas vocês têm que entender que ódio só gera mais ódio, cara. Por que os demônios estão putos com a gente? Porque não perdoa eles. Porque eles... Tipo, não existia mentira no céu. Possivelmente Satanás é o primeiro ser que falou a mentira. Segundo os cristãos. Ele é o pai da mentira, tal. Sei lá, é o primeiro ser que contou a mentira. As pessoas têm que saber da verdade, tem que ser sempre da verdade, verdade absoluta, só um Deus, tem que ser santas, tem que ser isso, tem que ser aquilo, não pode pecar, é pecado. Em vez de entender que é defeito, não é pecado, seus burros. É defeito. Pecado só traz culpa pra gente, só traz sensação de culpa. Caralho. Deus, porra, deixa eu falar, mais coisa ainda, deixa eu falar pra vocês, pra baixar o ego dos cristãos. Porque eu acho que eu tô concordando mais com os demônios do que os anjos. Os anjos odeiam os seres humanos, os anjos, eles não amam. As pessoas estão criando uma coisa muito ruim na Terra. Vocês aumentam a maldade de Deus. Vocês que sabe, vocês que trazem o sofrimento, vocês que sofrem. Quem tá te fazendo sofrer não é o inimigo, caralho. É você, caralho. Você não tá vencendo a si mesmo, você não tá vencendo seus vícios, seus preconceitos, seu medo da morte. Porque até Deus tem medo da morte. Deus acha que a morte
não vai existir mais. É mentira. Até Deus vai morrer. Mas Deus vai ser o último a morrer. Acho que o Deus é o ser, é o criador do cosmos. Ele tem um monte de mundo. Ele beira a eternidade. Por isso que fala que ele é eterno. Porque é um número muito grande. Ele acha que ele é eterno, mas na verdade ele não é eterno. Ele só tem a percepção que ele foi o primeiro ser que existiu. Ou seja, ele tem ego. Um Deus é muito egocêntrico. Seja Satanás, tá certo. Satanás vai falar que simboliza o ego das pessoas, tá errado. Acho que o que tá simbolizando o ego é o Criador. É a concepção de existir um Criador único. Todos seres que falam que são o Criador do universo estão mentindo. Não existe Criador, seus burros. As coisas sempre foram como foram. As coisas não precisam ter uma coisa pra criar elas, caralho. Não precisa. Caralho. É muita burrice. Estão atribuindo coisas feias a Deus. Estão humanizando Deus. Ah, Deus é a imagem e semelhança da gente. Porcaria nenhuma. Deus é uma criança vendo a criação. Ele só tá vendo nossos erros. Ele não tá fazendo nada. O jeito de agir de Deus, ele é a natureza. Deus é a natureza, caralho. Se nós continuarmos sermos maus, nós vamos estar aumentando a maldade de Deus. Ou seja, vai ter karma sobre a terra, vai ter o karma. Os cristãos que estão brincando de ser cristão, vão ter o karma deles. Por isso que o anticristo vai perseguir os cristãos. Porque os cristãos, eles falam eles fazem umas coisas tão burras, cara. Eles pregam perdão, mas eles não perdoam até o ser que foi o primeiro ser que pecou. Ai, caralho, é muito chato isso. Sempre precisa existir, sei lá, a concepção do mal e do bem. E parece essa é uma concepção errada, sabe? O ser humano acha que é sábio. Ah, no princípio existia o mal e o bem. São dois princípios. Essa é uma besteira, é uma burrice. É o ego do ser humano. Ele quer ser o dono da razão. Nós quer ser do bem. Sempre ser do bem, né? Fala que é do bem, sei lá, que isso é a verdade. Miguel é verdade, uau, Miguel vai lutar. Ai, cara, que besteira, sabe? Que besteira. Até a verdade, até o espírito da verdade não são imortais, sabe? Anjos não são imortais. Sabe? Coisa chata de se falar. Todos os seres são mortais. Nenhum ser é eterno, porra. Vamos parar com isso. Vamos parar com esse pensamento de eternalismo e niilismo. Vamos parar de pensar em extremos. Em coisas extremas. Tipo, nós temos que vencer a morte. Nós temos que aceitar a vida. Nós temos que equilibrar. Tem que ter um equilíbrio. Por que Deus vai permitir, vai matar a terça parte da terra? Porque o ser humano é burro. Ele tá fazendo vários filhos e ele não tá tendo espaço na terra. Vai acontecer o quê? Um genocídio. Ele vai permitir que os demônios matem. Porque os seres humanos da terra, eles estão impuros, eles estão muito. Tem muito pecado e tem muito julgamento. Os cristãos que falam de perdão, eles não perdoam. E eu percebo que também isso está em mim. Eu vejo as pessoas como pessoas assim, pecadores, eu sou melhor. As pessoas estão alimentando a vaidade. E Deus, cara, Jesus representa humildade. Acho que ele foi o ser mais humilde. Ele foi o ser mais apegado ao amor. Ele nunca se desapegou do amor.
Buda ele falou que se o amor se transformar em apego, ele vai ser um causador de sofrimento. Ele foi um causador de sofrimento para Jesus. Para mim, cara, essa história que Jesus que, sei lá, salvou nossos pecados na cruz, salvou a gente, é mentira. Para mim é mentira. É tudo uma história, uma criação, sabe? Uma criação. Sabe, é um drama, é um drama. Parece que é um drama para os budistas pararem de seguir o caminho do meio. Para eles quererem uma eternidade. Eles têm que entender que nada é eterno, porra. Ai, caralho. Tô com nojo da Terra, tô com nojo. Nojo de mim, nojo da Terra. E as pessoas estão começando a se acharem perfeitas, melhores que os outros. Idolatrar político, fazer tudo errado. Não amar as pessoas, não amar o Lula, o Bolsonaro, não amar as pessoas, o mundo. E ficar, sabe, debatendo ideias, sabe? O satanismo ele fala para nós guardar as ideias, não as pessoas. Jesus está pouco se fudendo para sua adoração. Ele está se importando se ele pratica o amor. Tipo, Deus não tá preocupado. Que é adoração. Ele não quer isso, ele quer o amor. Se tá praticando o amor e você é ateu, porra, e você não tem o Espírito Santo, você vai ser salvo, porra. Você não precisa mudar de religião. Você não precisa aceitar a porra do Espírito Santo. Você só precisa ser bom. Esse é o princípio básico da vida. Caralho. Porque Deus, eu acho que Deus é tão bom que ele falou que, eu acho que talvez ele falou que vai acabar a morte, porque, sabe, eu acho que até a morte, sei lá, vai parar de existir, sei lá, ele vai renovar a criação, porque a criação tá com medo da morte. E talvez as pessoas não conseguem enfrentar a morte. Elas não conseguem enfrentar. Mas Deus, eu tenho uma péssima notícia. Não vai. A morte só vai parar de existir quando elas parar de ser nossa inimiga. Quando nós vê a morte como uma coisa tão boa quanto a vida. A vida é uma coisa bonita porque até início, meio e fim. Nós não conseguem chegar ao fim. Nós tem muito ego. Nós acho que os cristãos acham que são seres eternos, sabe? Morreu, acabou. Não, morreu, você renasce, seu burro. Porque você está pegado a alguma coisa. Você está pegado a Deus, a coisa. Você está pegado, seu burro. Ouve as porras das 4 verdades, as 4 nobres verdades do Buda. Ele explica como o sofrimento existe. E Jesus, ele poderia ter explicado isso para o mundo, em vez de morrer numa cruz pregado. Porra! Jesus seria muito mais inteligente se ele fosse um Buda. Ele não foi um Buda. Talvez ele é um ser muito evoluído. Que seja o Maitreya que vai voltar no Cavaleiro Branco. Mas isso vai ser bem depois. Maitreya só vai surgir. Eu não sou Maitreya. Eu não sou um Buda. Porque o budismo. As pessoas são burras. Elas acham que são Budas, né? Elas ficam com vaidade. O budismo tá com muita ego. Tem muito ego no budismo. Tem muita vaidade. Eu sou Maitreya. Eu sou isso, eu sou o Buda, vou alcançar o Nirvana. Tem muito ego. Fica culpando a Mara, o inimigo. Não tem inimigo, cara. O budista, ele não tem inimigo. O inimigo dele, o inimigo do budista, é ele mesmo. Satanás representa o ego, seus burros. Satanás representa o ego. Deus não tem ego. Na minha visão, Deus, sei lá, eu não acredito no Criador. Mas se existe o Criador do cosmos, eu acho que ele não tem ira, não tem essas coisas. Ele só fala dessa maneira porque ele é um ser... como posso dizer? Que nós só consegue... Ele também faz o karma. Também tem o karma. As pessoas pagam. E às vezes ele tem que agir na criação. Igual ele agiu quando os vigilantes... Nossa, eu tô passando mal, mas foda-se.
Deus é... A verdade está comigo. Não precisa, nem Deus precisa estar comigo. As pessoas têm que desapegar de Deus. Deus também não é eterno. Nada é eterno nessa vida, caralho. Deus, eu acho que quer que nós entenda isso. Não é uma blasfêmia falar isso. Não é blasfêmia adorar outros deuses. Porque o ser humano precisa de mais mérito. Ele tá parando de olhar para eles próprios. Talvez Satanás tenha uma razão. Satanás quer fazer os seres humanos importarem, tipo, conviver, saber conviver com a maldade. Talvez é isso que Satanás está querendo demonstrar. Satanás, ele seja, digamos assim, ele é um debatedor cósmico. Ele não é a maldade. Ele é um ser que... Mas parece que a igreja criou esse ser. É um líder de um monte de coisa, é um líder que simboliza o mal. Mas não é, cara. O mal, desculpa, mas é criado pela gente. O mal é criado pela gente, pela energia da maldade. Porque a morte, ela está associada com a maldade, porque é a maldade humana. E porque a maldade, o que é maldade? As pessoas não entendem, né? O que são a maldade? Como eu posso explicar, caralho? É uma coisa tão complexa. Porque as pessoas interpretam que o fim dos tempos, digamos assim, vai ser... Sei lá, é tipo... As pessoas acham que alguma coisa tá conosco, protegendo de meteoros, de coisas assim. Nós temos que se proteger, caralho. Estão esquecendo a ciência. A ciência está sendo esquecida. Talvez nós temos que ir para outro planeta. Nós temos que evoluir a tecnologia. Nós temos que esquecer a religião, porra. Mas pé no chão, caralho. Jesus Cristo está olhando pro coração das pessoas. Não está olhando se tem o Espírito Santo, se adora Ele. Se você está fazendo o amor, tá tentando, sabe, mantendo a bondade, porque Ele é o ser que falou da bondade, sabe? Ele não é perfeito, sabe? Ele não é santo. Ninguém é santo, todo mundo tem ego. Ele foi na Terra ele não foi um ser enviado pela Terra. Desculpa, mas ele foi um ser que está na Terra. É uma consciência da Terra. Ele não foi enviado aqui para morrer, para um sacrifício. Ah, o pai dele quer o sacrifício. Ter uma coisa, sei lá. É muito sentimentalismo, é muito emocionalismo. Deus não tem emoções, não tem sentimentos, cara. Deus é neutro. Porra. E Cristo é um princípio, né? Um ser. Ou seja, uma parte da luz do cosmos entrou no Cristo. E basicamente, isso que é o Cristo. É a luz de Deus. Já o diabo é a maldade de Deus. É simples. O Deus é dual, tem dualidade. Ele age pelo bem e pelo mal. Através desses dois princípios que ele criou. Ele falou que criou a maldade e as trevas. Desculpa, a maldade e o bem. A maldade não é governada por outro Deus. É ele, entendeu? Não são espíritos. Nem espíritos são. Eu não acredito que são espíritos. Talvez eu esteja criando uma coisa muito... Porque eu tô cansado dos cristãos. Eu tô perdendo a paciência. Os cristãos estão acumulando um ódio. E parece que o diabo, ele tá com razão. Eles estão dando razão pro Satanás. Porque as pessoas não perdoam os demônios. Porque os demônios, eles merecem o perdão. Deus perdoaria o Satanás. Não existe um pecado que é imperdoável. Isso é a coisa mais hipócrita que o cristão faz. Satanás, ele vai pagar pelo karma que ele está fazendo. Se ele está fazendo maldade, se ele é um ser que age pela maldade, eu acredito que ele exista.
que ele exista como uma entidade, sabe? Sei lá. Não como um ser que representa a maldade, mas um ser, seja Mara, do budismo, sabe? Um ser, um Deus. E ele não tá errado falar que ele é Deus. É só um ser mais evoluído e mais inteligente que a gente. A gente é burro. Ele é mais inteligente que a gente. Ele entende mais as leis de Deus do que muitos cristãos. Ai, cara, eu precisava falar isso. Precisava dar esse esporrão dessas pessoas burras. Nossa. Vocês quase mataram um cara bom. A igreja católica, com essa mentira que eles fazem, tá pra temer o diabo que tá fazendo tudo. Ele quer ser o inimigo, não é seu inimigo, seu burro. O seu inimigo é você mesmo, você que cria maldade. Você que pensa negativo, você que mente. Ah, mas ele foi o primeiro ser que falou, mentira. Bobagem. Só porque ele foi o primeiro ser que falou mentira, ele não criou a mentira. Isso existia, sabe? É uma coisa, um pensamento tão burro. As pessoas acham que existe um começo. Um começo, meio e fim. Mas não existe começo, meio e fim. A energia sempre existiu. A energia surgiu do caos. O satanismo ele explica isso. O satanismo não tem nada a ver com o satanismo, ele é uma coisa usada pela maldade, porque os satanistas eles vão contra os dogmas da igreja. Eu discordo do satanismo da Atom LaVey, que você deve tipo não perdoar. Eu acredito muito no perdão, mas como chama? Ele tem uma razão, o satanismo. Nós tem que também gostar da gente, do nosso ego. Nós tem que gostar, às vezes, da nossa maldade. Porque nós tem que entender que nós somos duais, dualidade. Nós tem o mal e o bem. E Deus tem o mal e o bem. Ele é dual também. Entenda que Deus também é a portadora da maldade. Ele não é... O diabo não é um ser... É um princípio, o diabo. Ele não é um espírito, é um princípio. Um princípio é o quê? É uma energia. Quanto mais mal é gerado, mais coisas são destruídas pela maldade humana. É por maldade humana. Talvez ocorram outros tipos de maldades, que é através do cosmos, que ocorre às vezes destruição de estrelas, e às vezes pode ocorrer alguma morte dos seres humanos. Isso pode ser uma maldade que, sei lá, tipo, Deus permitiu. Deus permite a maldade. Ele faz também a maldade. Ele faz a maldade e o bem. Ele que permitiu que Satanás tocasse em Jó, sabe? Que acabasse com a vida dele. Sabe? Ele que permitiu que Satanás fizesse isso. Satanás, talvez... Ele foi criado com um propósito, caralho. Ele é filho de Deus. Para pessoas burras que não sabem disso. Ele foi, se eu não me engano, eu acho que nós associamos muito a maldade, a culpa, toda a culpa é do diabo, sabe? Nós não temos a culpa. Ele tá pagando pelo karma dele. Nós somos seres iguais do diabo. Desculpa. Mas nós não aprendemos a guerra, porque existiu a guerra no céu, ele que fez a guerra. Antes era tudo harmonioso. Mentira. Puta de uma mentira. Antes nunca houve harmonia no universo. Sempre existiu a maldade e o bem. Esse conceito de maldade e do bem me irrita. Porque parece que nós precisamos acreditar no diabo pra ter uma coisa pra lutar, sabe? E é uma coisa mentira, é uma mentira. Porra. O que é o diabo? É a energia, é a essência da maldade que nós causa. Ou seja, digamos, é a morte, é associada à morte. Mas não é que a morte vai parar de existir.
que ela é um erro da criação. Não, ela também precisa existir. A maldade também precisa existir. Tanto o bem quanto o mal precisa existir para ter equilíbrio. E o mal, 100% mal, ele não existe, é uma criação nossa. O mal, de verdade, eles são quentes, eles são nós próprios. Nós somos seres que mataram as pessoas. Quem fez as merdas, né? Nós que fez todas as merdas, nossa culpa totalmente sei lá, alguém que fez a maldade entrar na criação. Deus sempre, as pessoas sempre culpam Deus pelas atrocidades, né? Acho que Deus é bom, é só bom. Ele é bom e mal, cara. Ele é portador espero que vocês estejam entendendo. Eu acredito que existe um espírito que talvez seja mal desde o princípio. Eu concordo. Mas ele seja basicamente o diabo, ele seja uma pessoa que tem uma razão. Ele não é totalmente maligno. Tem luz na maldade e maldade na luz. Está corrompido a luz. A luz também está corrompida. Porque as pessoas pregam justiça, mas na verdade estão pregando mais ódio. Não entendendo do ponto de vista da outra pessoa. O que Satanás passou para ele virar aquele ser? Eu não acredito que ele foi mal. Eu acho que ele descobriu o mal. Acho que ele foi um ser criado por Deus. Ele não foi mal desde o princípio. E sei lá, ele foi um ser, sabe, que provou do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Jesus conheceu o bem, escolheu o bem, escolheu fazer o bem, e Satanás escolheu fazer o pior. Porque eles são dois princípios. Eles não são seres vivos. Não são seres que estão no... como posso dizer? Como chama? No Sansara. Eles não são seres que ficam reencarnando. Eles só são princípios. É a luz e as trevas do universo. Quanto mais aumentamos a maldade, o medo, a energia da maldade, praticamos o mal, nós aumentamos a maldade. Não é Deus, sabe? Não é do demônio que fez a maldade, que ele que criou a maldade, ele criou a maldade. Não, quem criou a maldade foi Deus. Eu falo mesmo. Quem criou a maldade foi Deus e quem criou a bondade foi também Deus. Esses são dois princípios que trabalham juntos. Eles não podem parar de existir. A pessoa acha que tem que lutar contra o mal e ele fazer ele parar de existir. É uma concepção errada, burra. Uma percepção extremista, que ser santo dos santos. Você não é santo, cara. Nem Cristo é santo, porra. Eu tô falando do homem, que foi o homem. Eu tô falando do homem. Jesus não pode ser adorado como uma pessoa. Ele tem que ser adorado como uma divindade. Não uma divindade, um princípio. Um princípio é maior que uma divindade. É basicamente... É a luz, é o princípio. É a luz que rodeia o mundo. E talvez ele esteja voltando à velocidade da luz na Terra. Para salvar a gente. Se eu ainda acredito nessa possibilidade. Porque eu acredito que é só uma... eu acho que Jesus vai derrotar o anticristo com a bondade. Ele não vai derrotar com a guerra. Ódio só gera ódio. Criaram uma versão muito má, que Belial representa a maldade e Jesus a bondade. Os cristãos, eles estão criando uma burrice. Deus, ele está criando uma burrice. Deus, ele criou a burrice. E ele emburreceu os cristãos. Porque Deus, ele tem inimigo, sabe? Um Deus não tem inimigo. Caralho, é absurdo isso. Deus sabe que ele necessita da maldade e do bem para existir. Precisa da maldade e do bem. E só ele sabe controlar o universo. Por isso que ainda existe a maldade dos seus burros. Porque é necessário. Nossa missão aqui não é destruir vamos destruir o diabo.
Que legal, destruir um filho de Deus, né? Uma criação de Deus, né? Que nem é um ser, é um princípio, seus burros. É uma energia, caralho. Uma energia que tá permeada na Terra, principalmente. Porque é na Terra que a gente faz merda. Na Terra que tem mais merda é o planeta Terra que tá mais imundo. Tá muito imundo. Eu tô imundo, você tá imundo. E nós temos que falar que todo mundo tá imundo. Nós temos que confessar nossos pecados. Cara, todo mundo vê pornografia. Parem com esse pensamento esquisito, celibatário, estranho. Masturbação é pecado. Não é uma coisa natural, porra. Vamos ter maturidade, caralho. Acho que Deus não vai salvar uma pessoa que é boa de coração só porque ela se masturba, gosta de sexo, sei lá. Caralho, vamos parar de ser burros. Cristãos, parem de brincar de ser religiosos, falar de Deus. Vocês não estão falando de Deus, vocês não acreditam em Deus, vocês não sabem nem o que é Deus. Vocês não sabem. Deus também está no ciclo de samsara, ele também vai morrer. Ele é o ser, eu acho que sabe que existe a morte.